Olá, meninas! Vocês sabiam que um acabamento bom no feltro pode te levar ao sucesso? Olá, eu me chamo Lai Rodrigues, eu trabalho e ajudo as mulheres a serem artesãs de sucesso na área do feltro. Hoje a gente vai bater um papo sobre o acabamento no feltro. O que é esse acabamento? Né? É a limpeza que a gente tem que ter no nosso trabalho ao finalizar. Vamos falar um pouquinho sobre o cuidado, o tipo de material, o tamanho do ponto, as embalagens que a gente vai entregar para esse cliente do nosso feltro. Tudo isso vai enriquecer o nosso trabalho, né? Então, vamos bater um papo sobre isso. Bom, por que um acabamento ruim não vai te levar a esse sucesso e não vai te fazer com que você seja uma artesã não reconhecida no mercado? Primeiro, porque não vai mostrar a tua marca. Vai mostrar que o seu trabalho não é um trabalho profissional, não é um trabalho de uma artesã caprichosa, uma artesã que ainda, vamos dizer, que está iniciando. Nada de errado com quem esteja iniciando, mas é muito mais prático quando você já inicia com a técnica correta, né? Você já dá um pulo aí e já começa a fazer um trabalho perfeito, um trabalho que já de cara, de início, você já pode oferecer ele para venda para o mercado. E por que esse acabamento bom, ele vai fazer com que você obtenha sucesso na área do feltro? Exatamente pelo contrário, né? O contrário de tudo isso que eu te falei. Porque vai ser muito mais bem visto pelo seu cliente, você vai ganhar autoridade na área do feltro, porque as pessoas vão começar a pensar em uma peça de feltro e vai logo linkar com você, vai logo linkar com aquela artesã que fez uma peça e que foi uma peça digna de apresentação, uma peça que realmente era uma peça que poderia ser vendida, uma peça que agradou a todos, né? E aí você vai ganhar autoridade na área do feltro. E com isso, a sua marca vai ter um reconhecimento. Cada vez vão pensar em você. Vão logo lembrar que você é artesã, que a sua marca é uma marca boa, uma marca de qualidade. Então, a gente começou inicialmente, eu comecei a falar sobre a limpeza do feltro. A limpeza, quando eu me refiro a esta limpeza, eu estou me referindo não o fato do feltro em si, do tecido, né, de estar sujo, mas a sujeira que eu digo é aquela sujeira visual de uma técnica que não está sendo bem empregada, né? Por exemplo, um ponto que não é um ponto bem feito, uma cola quente ou uma cola de silicone que você usou ou qualquer outro tipo de cola que você tenha usado no seu feltro e que saiu um pouquinho do lugar e que aí ficou aquela marca, aquela cola tá ali aparecendo. Enfim, então essa limpeza é muito importante, isso vai fazer com que o seu trabalho seja um trabalho bem mais visualmente falando, superior a outros trabalhos que são oferecidos aí no mercado. Com relação à limpeza que eu falei também, eu citei o ponto. O ponto principal do feltro é o caseado. E aqui eu trouxe para vocês verem uma peça que foi a minha primeira pecinha. Isso daqui eu fiz como um porta-incenso. E foi a minha primeira peça em feltro. Isso aqui já tem anos, mas eu guardo com muito carinho, com muito amor, porque foi quando eu comecei. E eu comecei, gente, eu fiz a minha escolha foi a mais difícil possível. Foi a aprender sozinha esse ponto caseado, olhando, vendo vídeo, procurando. Uma vizinha, uma amiga foi e me mostrou como é que fazia e eu falei, já aprendi e comecei a fazer. Então, o meu ponto de antes era um ponto nada de errado,
porque eu estava começando, e começando, conforme eu falei, de uma maneira muito primária ainda, né? Sem nenhum conhecimento, sem nenhuma base. Então eu fiz um ponto largo, um ponto onde eu não conseguia fazer a altura do ponto legal. Olha com relação à limpeza aqui do ponto, ó, a linha tá saindo, mas isso daqui eu trago com muito amor, porque foi o meu primeiro trabalhinho mesmo. Aqui eu fiz um ponto, esse ponto tá todo tortinho, todo tortinho. Então, assim, é um trabalho que hoje em dia eu jamais ofereceria para o meu cliente. E naquela época, lá atrás, quando eu comecei, essa foi uma peça que eu vendi muito. Eu realmente vendi essa peça. E foi através dessa peça que eu pude investir. Eu guardei o que eu recebi e eu investi para comprar mais feltros para fazer o trabalho. Inicialmente, eu comecei a trabalhar com um feltro que não era um feltro de qualidade. Eu não conhecia o feltro. Eu não sabia do que se tratava o feltro. Eu não conhecia a história do feltro. E aí, então era o que eu via, o que eu achava que era mais barato. E eu comecei a trabalhar com esse feltro. Ao longo do tempo eu fui percebendo que o feltro dava muita bolinha, que eu não impermeabilizava meu feltro, eu não sabia as características, o que eu podia fazer, qual o trabalho que eu podia fazer no feltro, qual não podia. Eu usava molde que eu encontrava em qualquer lugar e às vezes depois que eu cortava a minha peça, que eu começava a costurar, eu percebia que aquele molde não encaixava direitinho, não ficava legal. Enfim, gente, é como eu falei no início, eu comecei de uma maneira bem difícil, foi uma maneira que não foi legal. Hoje em dia, quando eu olho para trás, eu vejo que poderia ser diferente. Eu já poderia chegar na qualidade, por exemplo, de um ponto como esse daqui, que é um ponto bem mais delicado, um ponto onde a altura e a largura estão exatamente iguais, é um ponto completamente feito à mão, mas que mesmo assim eu consigo a qualidade que muita gente pensa que no feltro você precisa ter uma máquina de costura. Não, você não precisa, porque o meu trabalho é 100% manual, é todo feito à mão. E eu garanto para vocês que vocês aprendendo a técnica correta, vocês encurtando esse processo aí, que foi o meu caso, vocês já podem começar já fazendo um trabalho mais bem feito, um trabalho mais limpo, né? Então, eu preciso dizer para vocês que o acabamento, ele diz muito sobre você e sobre a sua marca. Então, isso eu estou falando com relação à limpeza, né? Limpeza visual, inclusive do ponto. Vamos partir agora para a questão do material que você deve usar. Até então, o que a gente escuta e o que a gente sempre diz, inclusive eu falo isso muitas vezes, que trabalhar com o feltro é um investimento baixo que você vai fazer. Porém, esse investimento ao qual eu me refiro com relação... Eu tenho até alguns vídeos aí, vocês podem até dar uma olhada no conteúdo que eu tenho colocado sempre, e eu falo sobre isso. Esse baixo investimento não significa que você vai obter material ruim. O baixo investimento a qual a gente se refere é que basta o feltro, basta uma linha, uma agulha, uma tesoura e o enchimento, né? Que você vai conseguir fazer um trabalho. Você não precisa de um material, um cortador circular, você não precisa inicialmente de uma placa de corte. É lógico que tudo isso ajuda vocês a obterem um trabalho mais fácil, né? Você acaba ganhando tempo. Mas o material que você vai adquirir, às vezes a diferença é tão mínima que não vale a pena você obter um material ruim. Eu, por exemplo,
trabalho com o feltro Santa Fé. E não estou fazendo propaganda da marca, gente. Eu estou dizendo somente que a qualidade desse feltro, que é o feltro Santa Fé, que é reconhecido aqui no nosso país, é muito superior a determinadas outras marcas que tem no mercado. Olha só, esse daqui é um feltro comum, que quando... Deixa eu abrir um pouquinho para vocês verem do que eu estou dizendo, olha. Quando eu abro, eu coloco contra a luz, dá para ver, inclusive ele fica meio que como se fosse transparente e é muito macio, porém ele é muito felpudo. Esse feltro aqui, quando eu puxo, ele tem uma tendência a esgaçar. Então você imagina isso aqui, ó, na mão de uma cliente que não é muito cuidadosa, e aí olha o seu feltro como é que vai ficar. Então, você pode fazer o trabalho que for, que isso aqui não vai ficar apresentável. Então, esse aqui é um feltro que não é um feltro que eu não indico para quem vai começar e que quem quer realmente se tornar uma boa artesã no feltro, que quer obter aí o sucesso e o reconhecimento do nosso cliente, né? Já o feltro Santa Fé, olha, é um feltro mais grossinho, mais resistente. Ele existe nesse feltro, para vocês conhecerem um pouquinho, uma tecnologia chamada Nobol, que é uma tecnologia que evita com que o feltro fique formando muitas bolinhas. É um feltro que, em muitos casos, não há necessidade, às vezes, inclusive, de impermeabilizar. Né? Dependendo do caso, do que a proposta do seu trabalho, não há necessidade de impermeabilizar, porque é um feltro muito mais resistente que os outros feltros. Então, esse é um tipo de material que eu indico que você invista um pouquinho a mais, e a diferença é muito pouca, comparada com esse daqui, e que vai mostrar visualmente, você só de olhar, você vê que é um material que não é um material muito interessante, muito bom, né? Você conhecer o seu material e você falar isso para o cliente também é muito importante. Mas isso é caso para um outro vídeo, a gente vai falar um pouquinho do feltro, a gente vai contar a historinha do feltro para vocês, porque aí vocês vão ter argumento para conversar com o cliente de vocês vão ter argumento para mostrar como o trabalho, o cuidado que ele tem que ter, o que você pode fazer com esse feltro, onde você pode usar, enfim, isso daí a gente ainda vai voltar nesse assunto, no caso para outro dia. Com relação a enchimento, por exemplo, existem até mais enchimentos, né? Mas eu vejo algumas amigas artesãs que utilizam restinhos de feltro, pedacinhos, e elas falam, eu não encontro essa fibra porque ela tem um preço muito alto, eu acho muito caro, e aí eu faço o enchimento, eu pego os restos do feltro, pico e coloco, ou eu pego espuma picada, que às vezes é usada em enchimento de almofadas, e eu faço a minha peça. Não, isso não vai deixar o seu trabalho um bom trabalho, com um bom acabamento. O ideal, o certo, o correto é você usar fibra de silicone. Aí existe no mercado algumas que vêm dizendo que é 100% poliéster, outras 70%, e aí você vai vendo a diferença de uma para outra, e você vai percebendo que a 100% poliéster, por exemplo, é uma fibra muito mais eficaz, é uma fibra que não vai embolar a sua peça, ela vai ficar reta, não vai ficar com bolos assim no enchimento. Isso também é outra forma de o acabamento para que sua peça ela alcance o nível desejado ao seu cliente. Bom, gente, então falando tudo isso, né, a gente já vai partir para a questão da peça foi finalizada. Usou o ponto correto para você conseguir. Eu estou esse tempo todo falando de ponto correto, de ponto estreitinho. Eu só não falei uma coisa para você.
Isso daqui é uma dica, tá? Uma dica muito importante. Treinamento. Trabalhar com o feltro é treinamento. Você precisa treinar. Aí você vai me dizer, eu vou perder tempo lá e treinando, ponto. Você quer que eu treine como? Já em uma peça? Você até pode fazer isso. Mas se você primeiro pegar uma peça, pegar um tecido e fazer esse treinamento, e fazer o treinamento desses pontinhos, quando você pegar a sua peça mesmo para você fazer, você vai ver que o seu ponto você vai trabalhar com muito mais segurança. Então, nós vamos treinar para trabalhar no feltro. Então, dito tudo isso, agora sim, finalmente, vamos finalizar. Finalizei a minha peça, Lai. E agora? Bom, agora nós vamos fazer aquela famosa vistoria. Vamos revisar tudo. Vamos revisar conforme eu mostrei aqui nos meus trabalhos. Revisar se tem algum pontinho de linha saindo, algum pontinho, algum enchimento que às vezes sai por entre esses pontos, e aí você vai pegar uma tesoura, você vai limpar, você vai revisar para ver se tem alguma cola que por acaso ficou sobrando e como que você vai limpar essa cola que você colocou em excesso, porque você tem que ter um equilíbrio ao colocar a cola, né? Que foi lá atrás quando eu falei na relação da limpeza da sua peça, mas existem truques aí que a gente conhece de como limpar. Eu uso o truque da fita de cetim e tem vídeo aí ensinando para vocês, tá? Como é que a gente faz para a gente limpar essa cola que saiu. Isso tudo está fazendo parte da vistoria. Eu estou revendo tudo. Aí eu vou rever se a minha peça ela é uma peça utilitária. O que eu falo de uma peça utilitária? O feltro Lai não é uma peça decorativa? Então, se ela é decorativa, eu tenho que fazer o que com ela? Que cuidado que eu tenho que ter? O que eu posso passar para o meu cliente? E aí eu vou dizer para vocês, quando eu falo lá atrás, eu tenho que sempre voltar, né, no que eu estou dizendo, porque à medida que eu vou falando, eu vou mostrando para vocês o que realmente vocês precisam fazer. E é muito importante que você se comunique com seu cliente. É muito importante que você diga. E nessa hora que você está vistoriando a sua peça, é a hora de você aí pegar nessa vistoria, olhar e falar, essa peça aqui é uma peça utilitária. O que é isso? É uma peça que é um porta-pano de prato, que vai... um bonequinho que pendura um pano de prato e que vai ficar na cozinha. Se vai ficar na cozinha, você está usando o melhor feltro, mas vai ficar na cozinha. Cozinha lembra o quê? Fritura, gordura, não tem jeito. Por mais que nós sejamos assim o mais diet light possíveis, sempre tem um ou outro na família que vai fazer aquela friturinha, e isso aí vai ficar no ar e com o tempo vai juntando uma sujeirinha, uma gordurinha. O que você tem que fazer? Impermeabilizar essa peça. Porque a impermeabilização, ela ajuda a não reter essa sujeira. Ela ajuda a bloquear um pouco a sujeira. E bloqueia muito. Ela ajuda a não dar bolinhas. Então, isso é muito importante, você impermeabilizar. Já impermeabilizei então. E aí, o que eu vou fazer quando eu impermeabilizo? Ok, vamos esterilizar essa peça? Como que a gente vai esterilizar, Lai? Usar álcool. A gente está em época de pandemia. E aí, essa pandemia veio para alertar a gente de vários cuidados que antes até a gente não tinha. Né? No feltro, todo o meu material que sai daqui, ele vai sair esterilizado. E como que a gente esteriliza? Com a temperatura. Já ficou provado que na temperatura muito alta, que o vírus da Covid e vários outros vírus aí, eles não resistem. Então pega um tecido, coloca em cima, se você ficar preocupada de queimar o seu feltro, porque
é uma peça que pode queimar com facilidade, dependendo da temperatura do ferro. Coloca um tecido de algodão por cima, vá passando o ferro quente depois da impermeabilização, que você vai fazer isso, porque vai inclusive ajudar na impermeabilização a ficar com acabamento melhor. Passa o ferro quente, esterilizou a peça. Aí eu vou colocar em uma embalagem. Como que vai ser essa embalagem? Você vai definir aí o que tipo de embalagem você vai dar para o seu cliente, né? E aí você definindo isso, vou colocar em um saquinho plástico transparente, vai em uma bolsinha de papelão, uma bolsinha craft, ou vai em um papel de presente, em um papel de seda, em um saquinho de celofane, enfim. Você vai definir aí a sua embalagem, vai colocar o seu materialzinho já impermeabilizado, né? Tudo isso são cuidados que você tem, tudo isso faz parte desse acabamento que nós estamos tratando, né? Isso não é uma conversa aleatória, é uma conversa, tudo leva ao acabamento da sua peça e o que vai fazer com que você seja uma artesã notável, uma artesã realmente que obteve o sucesso, que você tá onde você tá por conta desses cuidados que você teve. E aí nessa peça você vai verificar, nessa sua embalagem você vai verificar, vou dar um brinde para o meu cliente, não vou dar um brinde, como que vai ser. E aí eu digo para vocês que quando você agrada um cliente com o menor brinde que seja, isso agrega valor. E aí, na sua precificação, que foi depois do que você já fez essa vistoria completa do seu trabalho, limpou, impermeabilizou, esterilizou, colocou em uma embalagem bonita, e aí você vai precificar a sua peça, você vai dar um brinde para o seu cliente, esse brinde vai constar dentro da precificação, né? E aí você vai ver que o seu trabalho, ele realmente tem valor. Você vai olhar, coloque com orgulho a sua peça na frente e olha, realmente tem valor. Você já fez aquela anotaçãozinha básica que você tem que ter, que todo artesão tem que ter, que qualquer profissional de qualquer área tem que ter. Tudo que você gastou está sendo ali computado. E aí você vai ver qual o valor, qual é o preço da sua mercadoria, qual é o verdadeiro valor da sua mercadoria. E aí você vai me falar, Lai, você falou de preço e você falou de valor. Que diferença? Não é a mesma coisa? Eu garanto para vocês que não é. Valor é uma coisa, preço é outra. Valor é o que o cliente realmente vai olhar para a sua peça e vai falar: tá com o preço justo, gostei da peça, ganhei um brinde lindo, um brinde, a embalagem é caprichada, a peça é de primeira, essa peça para mim tem muito valor. E o cliente que gosta de artesanato, que encomenda uma peça de artesanato, é um cliente muito mais sensível que um cliente que vai em uma loja comprar uma bonequinha feita industrial, né? É um cliente que ele sabe dar valor a isso, ele é um cliente sensível, ele sabe ver que a sua peça realmente ela tem um valor, é o valor sentimental, é o valor com todo o capricho, e aí ele vai falar, realmente vale esse preço. Então essa é a principal diferença, dele perceber que realmente é uma peça que tem um valor que dinheiro nenhum se paga. Vamos colocar assim, não estou dizendo para você que você vai cobrar um preço acima do mercado, de forma alguma. Você vai cobrar o justo pela sua peça. E quando a gente fala de justo, não fica aí preocupado pensando, mas lá é justo, é cobrar uma fortuna. Não, gente. A gente vai aprender ao longo aí do período, a gente vai aprender como é que a gente vai precificar essa peça direitinho, para a gente realmente saber
colocar o justo para que não saia perdendo nem você, nem o cliente que está levando a sua peça. E eu garanto que você que vai ter esse acabamento, que vai fazer esse acabamento correto, que tem essa peça aí, vamos dizer assim, perfeita, né? Eu garanto que esse cliente, ele vai voltar e vai pensar em você outras vezes. Então, gente, falado tudo isso, vamos fazer um checklist aqui para que você realmente seja uma artesã de sucesso com o feltro, né? De tudo isso que a gente já falou, vamos verificar então o que realmente a gente precisa ter um olhar diferente para o nosso trabalho. E esse olhar diferente é investir no material correto, que foi o que eu falei com vocês, aprender a técnica correta, estudar. Não é qualquer um que pode pegar uma peça em feltro e fazer trabalho. Aliás, me perdoe, qualquer um pode fazer, mas você não é qualquer um. Você é uma pessoa que realmente faz a técnica correta, que faz um trabalho bem acabado. Então, tá sempre estudando, sempre vendo as inovações, vendo as técnicas corretas, aprendendo essas técnicas, né? Então, o estudar, o obter conhecimento é muito importante. Ter atenção nos mínimos detalhes. O detalhe do ponto, o detalhe de um materialzinho que eu vou colocar. Vou usar o óculos igual o óculos do Papai Noel, vou usar esse tipo de arame. Então, esses mínimos detalhes é muito importante que você tenha esse olhar. Você fazer essa revisão aí, conforme a gente falou ainda há pouco, revisar a sua peça inteira para entregar para o seu cliente, impermeabilizar a peça, esterilizar a sua peça, informar a seu cliente todos os cuidados que o feltro você precisa ter, cuidados esses ao lavar, cuidados ao manusear, e aí botar todas as informações que sejam em uma etiqueta, né? Mas fazer isso, se preocupar com a embalagem, não é porque não seja, às vezes o cliente está se presenteando. Aqui no meu ateliê, todas as embalagens, as minhas peças são presentes. Ainda que eu sei que essa cliente está me encomendando essa peça para ele mesmo. Eu quero botar na minha cozinha, eu quero botar no meu quarto, eu quero fazer essa peça para minha sala, eu quero ter essa peça. E para mim isso é um presente que a pessoa está se dando. Então, tenha cuidado, olhe muito bem, com bastante carinho na sua embalagem. Ofereça um brinde para o seu cliente, é o carinho que você está dando, demonstrando a ele, é o agradecimento. Eu tenho certeza que com isso você vai ter um retorno. Então, esses são os passos que vão fazer com que esse acabamento no seu trabalho, no seu feltro, vai realmente trazer você a ser uma artesã de sucesso. Eu espero que com esse vídeo, com tudo isso que foi dito, que realmente ajude a vocês. Eu espero que vocês, a partir de agora, tenham um olhar mais atento para a peça de vocês, para que aí o sucesso bata aí assim na porta do seu ateliê. Um abraço para todo mundo.